Uhum. Bom, gente, são 6:03, a gente tem um tempo limitado aqui também, né? Então vamos ao que interessa, digamos assim. Acho que algumas pessoas já são conhecidas, mas para quem não me conhece, meu nome é Pablo Teles, sou graduado em psicologia, sou psicanalista e sou sócio fundador aqui do Espaço do Psicólogo. Para quem já teve curso com a gente, eu vou estar me repetindo, mas para quem não conhece a gente ainda, a gente é uma plataforma digital que conecta professores com estudantes de psicologias e humanidades, a fim de promover a construção de saberes singulares através da internet, né, da revolução digital que marca nosso tempo, de certo modo. Oi, Léo, tudo bom? Então, isso é um pouco da gente. O que nos reúne aqui hoje é os últimos acontecimentos, que não são tão últimos assim no imediatismo que a gente vive hoje em dia, né? Mas em novembro teve uma proposta de uma faculdade sulista que iniciou a graduação em psicanálise. Até é difícil conceber bem a ideia. Isso trouxe um certo rebuliço, acho, na comunidade psicanalítica, mobilizando pessoas de destaque, como também instituições históricas, em nota de repúdio, no geral. Pelo menos eu não encontrei muita coisa na internet que fosse pró, mas eu acho que é importante a gente ter essa discussão e poder pensar, né? Por que não faz muito sentido uma graduação de psicanálise, quais são as implicações disso, tanto para a sociedade como para a psicanálise de forma mais particular, vamos dizer assim. E a gente tem uma convidada que acabou de entrar aqui no chat, que é a Lisiane Facneto, acho que muitos de vocês já conhecem, de outros carnavais. Ela está com a gente aí, acho que desde o começo, desde 2020, que a gente começou com essa proposta de transmissão de psicologia e psicanálise de forma online. E é algo até que atravessa, né? Quando a gente fala espaço do psicólogo, bom, é espaço do psicólogo, mas vocês estão falando de psicanálise e vocês estão o tempo inteiro falando que são coisas bem distintas, a gente quer explorar um pouco isso, mas é algo que essa problemática atravessa o espaço desde do princípio, né? Eu sou psicanalista, a Bruna, que é minha sócia, ela é psicóloga, e algo que a gente tem sempre essa preocupação é de ser um espaço multidisciplinar, que trabalha com várias perspectivas, mas poder marcar bem o lugar de cada coisa. Né? Por isso que a gente tem um núcleo da psicanálise lacaniana, que é um espaço à parte, né? Ele faz parte do espaço, mas ele é totalmente independente. Já nessa perspectiva que são coisas bem diferentes, é importante a gente marcar isso, tá bom? Mas eu não vou me alongar. A nossa convidada tá aqui já mandando mensagem, já me chamou, ainda não, vou te chamar agora. E a Lisiane Facneto, para quem não conhece, é psicanalista, professora da pós-graduação em Psicologia Clínica da FMU, doutora em Educação pela USP, formação em Psicanálise que passa pela POA, Associação Psicanalítica de Porto Alegre, pelo Centre Medical Marmottan, em Paris, na França, centro de referência em tratamento das toxicomanias, fundado e dirigido por Claude Olivenstein. E ela vai ser a nossa convidada de hoje. E a ideia é que seja um bate-papo mesmo, viu, gente? Que vocês possam mandar perguntas, eu vou fazer o meio-campo aqui, intermediano, e passando essas perguntas para a Lisiane. Não é uma aula, nada do tipo, é poder bater um papo mesmo e refletir quais são as implicações dessa proposta de uma graduação de psicanálise, né? O que isso quer dizer e como isso impacta a sociedade e a psicanálise de forma mais direta, tá bom? Eu vou chamar ela aqui e a gente pode começar. Lembre-se, gente, vai mandando perguntas aí que eu vou estar anotando e a gente vai trocando. Tudo bem? Olá, Hello, hello. tudo bem? E aí, boa noite. Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Está com algumas pessoas aqui e como eu comentei para eles, a gente já conversaram também, eles têm a ideia que seja um bate-papo mesmo, uma coisa fluida. Eu vou me manter atento aqui às questões e vou passando para você e é basicamente essa a dinâmica. Tudo bem? Legal. Boa noite a todos, né? Agradeço o convite, né, do espaço, do psicólogo.
Pablo, Bruna, né? E é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder bater esse bate-papo. Tá. Bom, eu vou deixar aqui uma provocação inicial, enquanto o pessoal se mobiliza também, vai trazendo mais coisas. A gente está aqui, eu já comentei com eles, e você também está ciente, para discutir essa questão de uma graduação em psicanálise, o que seria isso, qual a pertinência ou não, deixe-me ocupar o lugar do advogado do diabo. Mas um pouco, acho que vale a pena começar a contextualizar isso, né? Porque a comunidade psicanalítica em geral repudiou isso, não vê muito sentido, né? Porque não faz sentido psicanálise como graduação, Lisiane. Acho que seria um pouco por aí, para a gente poder começar. Pois é, eu acho que especificamente a graduação já é essa questão que a gente agora está se deparando, tem um elemento novo que é justamente o MEC autorizar, né, um curso de graduação. Até então a gente não tinha isso. A psicanálise circula na universidade, né, ela sempre circulou assim na universidade, mas muitas vezes, né, como disciplinas em cursos, né, de graduação, disciplinas, cursos livres, enfim, né, na pós-graduação em teoria psicanalítica. Eu, inclusive, fiz uma especialização em teoria psicanalítica, né, e na época a gente discutia muito isso. Por que teoria psicanalítica? Eu acho que isso é importante. Desde Freud já comentava a respeito disso, se questionava o ensino da psicanálise na universidade, na época de Freud. E o Freud levantava um ponto, ele dizia, olha, eu acho que é interessante a psicanálise ser apresentada na universidade, mas ser apresentada como um campo teórico. Uhum. Ele dizia, é extremamente pertinente as outras disciplinas terem acesso a esse conhecimento produzido pela psicanálise, mas no âmbito teórico. Então, né, Eu imagino quem que você saía, fala mais ou menos como curso é. de teoria psicanalítica, né? Eu imagino que você fala quase no sentido que psicologia, por exemplo, psicologia é comum em diversos cursos ter uma matéria de psicologia logo ali nos primeiros semestres, mas isso não faz um psicólogo, né? Você teve duas matérias de psicologia em direito, por exemplo, que você é um psicólogo. É um pouco nesse sentido que você quer dizer? É dizer que assim, ó, desde o Freud, e eu sou professora universitária, né, então também trabalho com o campo teórico da psicanálise dentro da universidade, eu acho extremamente pertinente a discussão do campo teórico psicanalítico dentro da universidade em vários cursos, e inclusive eu sempre trabalhei enquanto docente em vários cursos. Eu não fiquei restrita ao curso de psicologia. Nesse sentido, faço jus à tradição da psicanálise como uma disciplina, uma transdisciplinaridade, né? É um Uhum. conhecimento transdisciplinar. Então, acho que é interessantíssimo a gente fazer uma discussão no campo do direito, campo jurídico. Dei aula há muitos anos em cursos de direito, em pós-graduação do curso de direito, ciências da administração, ciências contábeis, fisioterapia, biomedicina, pedagogia, psicologia, né? Então, assim, eu sempre transitei em vários cursos, levando a teoria psicanalítica. Nesse sentido, não é problema, né, a gente poder discutir a teoria psicanalítica e o quanto, isso Freud já pontuava, ele dizia, as outras disciplinas têm muito a aprender, tipo assim, a psicanálise pode contribuir para várias áreas. Uhum. Então, mas, de novo, a teoria psicanalítica, né, não a clínica psicanalítica, a formação de um analista não se dá na universidade. Desde Freud, né, ele dizia não, a formação do analista não é dentro da universidade.
como até hoje, né? Como você disse aí, várias instituições psicanalíticas se manifestaram com relação a isso, né? Porque a formação do analista, ela tem uma especificidade, Uhum. não se dá na universidade, ela se dá dentro justamente das instituições, né, psicanalíticas com seus pares, né? Lembrando, é o tripé, é a análise pessoal, supervisão, ou seja, a escuta da escuta, né, do Uhum. analista em formação e os estudos teóricos. Então, tipo, não esqueçamos que a psicanálise é eminentemente uma questão clínica, né? É uma clínica. Uhum. Todo o avanço teórico, ele se dá em função da clínica. Não é uma justaposição, não é uma complementariedade, né? Então, essa proposta de curso de graduação em psicanálise na universidade, né, vai totalmente na contramão da formação do analista. Então, não sei o que eles vão formar, né? Não tenho ideia, né? Mas com certeza não se trata de formação de um analista, né? Uhum. E por que que você acha que agora, né? É algo que sempre volta, acho que a gente já conversou com isso, né? O retorno do recalcado sempre volta essas emendas, mas você acha que tem alguma relação com contextos sociais, com interesse, porque isso retornar e retornar aparentemente com força, né? Foi chancelado. Eu vi hoje, eles estão com matrícula aberta, eles estão vendendo a coisa mesmo, acho que é um pouco por aí. Você acha que tem algo no momento que a gente está vivendo mesmo que propicia isso ou não? Freud já falava, né? Isso é uma passagem do texto Mal-Estar na Civilização, de 1930, né? Cada época produz os seus sintomas, né? Cada era tem os seus sintomas, né? E nós não podemos tirar de vista que vivemos no século XXI, não é só no século, a gente atravessou aí, né? Final do século XX, começo da década de 70, muitos pensadores localizam aí, e o próprio Lacan coloca no final, né, da década de Uhum. 60 do século passado, a mudança do laço social, a mudança da sociedade, e com isso teríamos aí novas subjetividades, novos sintomas, né? Então, estaríamos aí num outro laço social. Sim, eu acho que minha pergunta vai muito. Eu li algumas coisas a respeito, procurei somente coisas que a própria universidade disponibiliza e eu escuto esse caráter de profissionalismo, uma ideia de que você estaria sendo preparado melhor para o mercado de trabalho, automaticamente para seus pacientes, né? Um discurso comercial mesmo, de venda, mas isso eu acho que transmite muito tempo que a gente vive, né? Tudo é mercado, tudo é produto. Eu senti um pouco disso quando eu lia, era um post, na verdade, tem as informações oficiais do curso e tem um post da própria universidade que vai falar um pouco mais. E esse caráter me chama muita atenção dessa profissionalização, que é algo que já acho que marca as universidades brasileiras, por isso que a gente não tem muita pesquisa. A boa parte das faculdades brasileiras estão preocupadas realmente em formar pessoas para ocupar cargos dentro de um mercado de trabalho. E me parece que isso chega na psicanálise, por mais que a gente tenha evitado isso ao longo dos anos, né? Essa demanda econômica, comercial, quer abocanhar a gente também. Acho que a gente pode pensar duas coisas, né? Primeiro, em termos da sociedade século XXI, né? O que a gente está aí em termos de laço social. E um outro aspecto é a especificidade da psicanálise. Acho que esses são dois pontos que a gente precisa pensar. Você fala uma palavra importantíssima, mercado. Vivemos um momento, né, do auge do neoliberalismo. Então, o mercado é o que dita tudo. Uhum. Então, Lacan, quando formula
seminário 17, ele formula os 4 discursos, né, as possibilidades, né, o discurso do mestre, o discurso universitário, o discurso da estética e o discurso do analista. E depois ele vem propor, né, um quinto laço que ele chama do discurso capitalista, né, e onde ele vai justamente apontar para esse laço da sociedade contemporânea, onde nós temos aí o consumo como o estandarte. E acho que isso, para a gente poder pensar, por que hoje a gente está discutindo isso, né? Um curso de graduação em psicanálise no Brasil. Então, assim, a sociedade é marcada, esse discurso, isso que nos enlaça na contemporaneidade, né? O psicanalista Charles Meumann, ele traz isso, né? A sociedade, o prazer extremo a qualquer preço, né? Preço, mercado, Uhum. de novo, né? Então, exibir tudo, ver tudo, saber tudo, essa coisa totalizante mesmo, né? A promessa de um objeto que vai dar conta da falta. Uhum. Lacan já apontava essa coisa do consumir-se, né? Esse laço levaria a esse consumir-se. Tem... Então, Pode concluir, desculpa. então, essa coisa do que depois ele vai chamar, né, do homem sem gravidade, né, quer dizer que o George Forbes chama de o homem desbussolado, né, esse homem contemporâneo, né, e o Lebrun, né, outro psicanalista, vai trazer justamente que esse homem contemporâneo não sabe desejar, ele só sabe o que é consumir. Uhum. Eu acho que isso é importante. Você sabe o que é consumir, não sabe o que é desejar. Então, qualquer objeto serve. Né? E o que eu penso, essa proposta de um curso de graduação vai na contramão, é porque essas pessoas desconhecem a especificidade da psicanálise. Né? Porque eles também não se meteram com qualquer coisa, né, Pablo? Porque, sim, você vender qualquer coisa, você, ok, né? A gente vive isso no mundo neoliberal. Qualquer objeto está aí para ser lançado, para ser consumido. Não interessa a forma, a questão é consumir. Né? Só que, se tratando de psicanálise, nós temos uma especificidade. Né? O Freud, quando criou a psicanálise, ele cria aí um novo pensamento. Né? Ele vem na contramão, justamente provoca uma revolução. E o próprio Lacan vai falar disso, né? Vai equiparar a revolução do pensamento de Freud a Copérnico e a Darwin. Né? Uhum. Ele vai dizer, o Freud traz a noção de um sujeito dividido. As ações não são determinadas pela consciência, não é a razão que determina as nossas ações. É justamente, ele coloca em jogo o elemento chamado desejo. Escutando você falar da questão do objeto, me lembra o próprio Freud, né? Que o objeto funcional é o que menos imposta, é o que mais varia. Agora colocar a psicanálise virou esse objeto. Sim, mas vamos pensar que, não sei se o pessoal sabe, mas né, eu depois, esse episódio, né, o Reik, né, que o Theodor, que era, né, amigo de Freud e estava, né, psicanalista, mas não era médico e foi denunciado, né, pela prática não médica, que ele não era médico, enfim, e o Freud vai defendê-lo. Para isso ele escreve um ensaio, que é a questão da análise leiga, texto de Uhum. 1926, onde ele vai dizer qualquer um pode ser analista. Qualquer um pode ser analista, né? Desde que ele possa sustentar esse lugar, ou seja, sustentar o lugar de um psicanalista.
Sim. E não é o outro, né, que vai simplesmente dizer que ele é um psicanalista, não está dado, né? Por isso que você não vai para a universidade para buscar um canudo e uma né, de psicanalista, Sim. não sei, né? Então essa coisa de que não é novo, entende? Isso já, naquela época a questão era dificultar a prática, dificultar a prática da psicanálise. E hoje, o que aconteceu? É a coisa genial do mercado, né? Ele toma como objeto, vamos mais um objeto. Uhum. Aí, quando eu digo assim, não se dá conta da especificidade, porque não é um diploma que sustenta a prática de um analista. Uhum. Para isso, eu volto ao seminário 23 do Lacan, o Santoma. Lá ele vai dizer, né, que o psicanalista só pode se conceber como um sintoma. A psicanálise não é sintoma. Uhum. Psicanalista como um sintoma. E não é pouca coisa. Né? Quer dizer, você tem que sustentar esse lugar, que tem a ver com o desejo de se tornar um analista. Uhum. E não é simplesmente acordar de manhã e dizer assim, agora resolvi que vou ser um psicanalista. Ou que alguém te diga isso de manhã, né? Agora você é um psicanalista, como é o caso da graduação. Agora você está apto, uma vez que você cumpriu todo o nosso cronograma, respondeu nossas provas, agora você vai lá e faça sua carreira. Sim, porque quando você busca, né, é interessante isso, porque eu falo das duas posições, né? Porque enquanto docente na universidade, onde ali você tem que cumprir, né? Você tem as disciplinas, enfim. Enquanto trabalhando na questão da transmissão da psicanálise, que é outra, né? Uhum. É outra história, né? Quer dizer, na universidade, você se inscreve, você cumpre os créditos, de novo, mercado, né? Você cumpre os créditos e no final você ganha um canudo, né? E ali ele está, a instituição te habilita, né? Ela te Uhum. habilita e te dá um nome, né? Então agora você é XY, né? E é o Em termos de padrão, né? psicanálise, não, né? Sim, mas e é isso mesmo, né? E aí, profissão, regulamentação, entende? Tem toda uma regulamentação, porque você tem ali, por isso a questão do MEC, né? Uma regulamentação via MEC de toda a questão das disciplinas que ali te habilitam a uma profissão. Psicanálise não é profissão, né? O psicanalista não é um. Não tem carreira de psicanalista. Né? Como é que seria uma carreira de um psicanalista? O analista começa onde? Na sua Uhum. análise pessoal. Né? Então, para isso, você tem que bancar a análise, que não é pouca coisa também. Não. Né? Você vai ter que se deparar, vai ter que dar, né, suporte, suportar Porque te e se implica, né? analisar. A análise te implica, é diferente de uma graduação, você pode passar 5 anos frequentando um lugar sem se implicar nele. Mas não tem como você manter uma análise sem se implicar nela. Sim, porque senão o analista vai dizer, está fazendo o que aqui? O que queres? Né? Mesmo fazendo a demanda, você tem que bancar a demanda, né? Você vai ter que bancar. Não é só dizer eu quero, né? É você se implicar e, e entrar no processo analítico. A gente tem algumas E perguntas entrar no processo analítico implica você reconhecer a falta. que é a antítese do mundo que a gente vive, né? Não tem falta. Essa é a grande promessa. E você Entendeu? pode ter tudo, qualquer objeto, isso que tá, né? Qualquer objeto está podendo aí dar conta, tamponar a falta. Voltamos ao Freud. O Freud já dizia, né, já alertava, olha, a psicanálise é um saber incompleto. Por isso que a gente está hoje aqui, século XXI, fazendo né, praticando a clínica psicanalítica, discutindo, avançando no campo teórico, Uhum. porque é um saber incompleto. Né? Se você pega Freud, nos últimos textos, ele está revendo uma série
né, de próprios conceitos, posições, ele coloca em questão. Então, será análise terminável, interminável? Onde é que está o limite? Uhum. Ele fica se questionando o tempo todo, e foi o que permitiu a ele avançar nas reelaborações dos conceitos, e o que permitiu aos pós-freudianos continuar produzindo. Uhum. Não esqueçamos, o Freud inventa a psicanálise em função do seu desejo de fazer a escuta de histéricas. Nasce de E algum. entender que nenhum tratamento naquele momento estava sendo muito eficaz. Uhum. Ou seja, ele reconhece a falta dos tratamentos oferecidos. Tanto é que, quando né, esse divisor de águas, né, pensar, quando é que ele se encaminha para a criação da psicanálise, a invenção dessa nova ciência? Quando ele para de perguntar para o cérebro qual é o problema, né, a questão da psicopatologia. Ele diz, o cérebro não vai me responder, então não vai rolar. Ele continua com a pergunta, né, qual é a causa, Uhum. né, do sofrimento psíquico? E aí ele cria, inventa o aparelho psíquico e vai inventar uma outra forma de poder explicar o que está em jogo no sofrimento psíquico. E ele cria o conceito de inconsciente. Sim. O sujeito é um sujeito do inconsciente. Nós tratamos, a psicanálise trata do sujeito do inconsciente, o sujeito do desejo. Né? E é disso que se trata, é essa a clínica. Então, esse saber incompleto é constituinte e é o que nos faz avançar, e é o que nos faz estarmos aqui hoje discutindo isso. Uhum. Talvez um dos grandes problemas da graduação é isso, porque ela oferece precisamente o inverso, um saber completo, muito bem enquadrado e elaborado de um período de tempo que você chega lá. É uma radicalidade. Eu vou fazer o meio campo, como falei, a gente tem algumas perguntas. Uhum. Vamos Uhum. passar essa bola, deixa eu puxar aqui. O Silvano pergunta: me parece que os psicanalistas têm um certo medo de, com a graduação em psicanálise, expandir a formação e esses profissionais perderem espaço no próprio mercado. O que pensam? Obrigado, Silvano. Obrigada, Silvano. Meu caro, eu não trabalho no mercado. Psicanalista não é profissão. É um sintoma. A gente trabalha com uma clínica muito específica. Então, eu diria assim, os psicanalistas não estão preocupados com isso. Eu acho que a nossa preocupação, e eu acho que é isso que o manifesto de várias instituições psicanalíticas vem apontar, é para dizer, vocês estão desconhecendo a formação do analista, vocês desconhecem, né? Não é assim que se forma um analista, e muito menos numa universidade. Uhum. Então, eu diria assim, a criação do Freud, ela é tão, no sentido pensar, rompe com tudo em termos de pensamento, é realmente um pensamento muito novo, né? Ele rompe com o que nós tínhamos em termos de padrão de uma razão, de um pensamento racional como o que banca tudo isso, né? Nós temos aí o pensamento radicalmente novo do Freud, que é o sujeito do inconsciente. Então, essa radicalidade, ela se mantém. Ela se mantém. Né? Então, Sim. não podemos esquecer, né? O Freud dizia, somos ímpares, né? No sentido de que somos ímpares, não tem, somos todos diferentes, Uhum. somos singulares. Se eu parto dessa premissa, e por isso que a psicanálise tem princípios, né, e não normas, né, enfim, nós partimos de um princípio básico, o sujeito é singular. Não existe duas pessoas, né, iguais. Somos, né, é uma singularidade.
Dentro disso, a formação do analista também é singular. Uhum. Não tem como ser padronizado. Cada análise é uma análise. Então, mesmo eu como psicanalista, né, a relação que eu estabeleço, né, com cada analisante é singular. Então, eu tenho muitas clínicas. Não é uma clínica só. Então, que tem a ver com o quê? Com um conceito básico da psicanálise, que é a transferência. Uhum. O que sustenta é preciso ter transferência e uma transferência analítica para se analisar. O que o analista faz? Dá suporte à transferência. Uhum. Quando você busca formação em psicanálise, é via transferência também. Não é via mercado. Não é bolso a bolso. Não é mercado, entende? É transferência, quer dizer, você escolhe o analista, você escolhe o seu supervisor, você escolhe a instituição, os pares com quem você quer discutir. Ou E deveria. essa escolha, ela é singular e tem a ver com o quê? Com o desejo. Uhum. E aí quando você se embrenha na questão de uma formação, você tem que sustentar tudo isso. Sustentar uma análise, sustentar a clínica, né? A supervisão. E sustentar, acessar esse campo teórico, que, de novo, é radicalmente novo. Não é assim, eu vou estudar psicanálise como eu estudo qualquer ciência. Por quê? Porque é preciso que o desejo esteja em jogo. Onde ele vai bater, onde ele vai fazer laço, a gente não sabe de antemão. Uhum. Não sabe. Né? Quer dizer, é interessante perguntar assim, como cada um chegou na psicanálise. Cada um tem a sua própria história. Uhum. O que fez o link, entende? O que ali, né, enlaçou, a gente nunca sabe, É que me parece né, de que antemão. a psicanálise rompeu com várias coisas, né? Freud rompe com a medicina, por exemplo. Depois a gente rompe com o pensamento lacaniano, o ato falho cartesiano, mas agora a gente precisa, talvez, romper com a lógica de mercado. Acho que a pergunta é um pouco sobre isso, né? Depende de que paradigma está seguindo. Porque a psicanálise precisa romper com essa lógica para ela continuar a existir, de certo modo, né? Enquanto o capital tenta acopá-la, de certa forma. O que volta sempre é aquela ideia do Safatli, que o capitalismo ele pega a crítica, incorpora e torna ela em produtos. Eu sempre falo isso, é tipo camisas do Che Guevara no shopping, é a coisa mais sem noção na minha cabeça. Mas é isso o efeito. Ok, a questão é, e quem compra? É a responsabilidade de quem compra. Eu acho que assim a gente finaliza perfeitamente essa, essa questão. Porque, de novo, implica, exato. Eu tenho mais Tipo, você algum escolheu, né? Você escolheu. Se livre. responsabilize pelas suas escolhas. Né? Seguindo aqui, tem uma pergunta da Leomira. Será que essa graduação se dá devido a esse boom online ou é algo de antes? É de antes já, né? Porque a gente, não sei se vocês sabem, mas nós temos vários processos no Brasil, vários processos de pedido de regulamentação da psicanálise enquanto profissão. Vários. O que nós temos aí de novidade é justamente o MEC ter justamente aprovado, né? Agora, é isso, a gente está no momento em que se pode tudo, né? Qualquer coisa dá para oferecer. Uhum. Então, assim, eu diria assim que as pessoas do próprio MEC que autorizaram isso, bom, também provavelmente desconhecem do que estão tratando. Né? Desconhecem, porque... Então, assim, A coordenadora do curso é psicóloga, né? Como você bem apontou. então, a psicanálise, como eu digo, né? Trabalhei muitos anos, continuo, estou na pós-graduação de psicologia clínica da FMU e as disciplinas com as quais eu trabalho é justamente psicanálise e psicanálise lacaniana. Bom, vamos discutir a teoria. Uhum.
Uhum. É o campo, é a discussão teórica, né? É isso, é isso que eu posso fazer lá. Né? O que eu posso fazer lá é justamente, né, colocar em discussão a teoria psicanalítica. E levar a falta às universidades. Acho que quem teve a oportunidade de ser seu aluno nas universidades percebeu nitidamente isso. Ou seja, é você operar a partir do discurso do analista, que é a falta, né? A transmissão da psicanálise é via falta. Como é que você lida? É bem isso, né? Eu acho que 2 pontos eu posso trazer. Assim, eu fui me dar conta muito tempo depois, né? Eu até comento com vocês, né? Que no ensino médio, quando eu fiz o ensino médio, a gente podia escolher, né? Qual era, né, o ensino médio. Eu fiz o antigo científico, mas a gente podia escolher. E interessante, o curso que eu escolhi aos 14 anos de idade era análises clínicas. Foi a escolha, eu escolhi análises clínicas. Depois eu fui fazer formação em psicanálise e a minha clínica é uma clínica analítica. Veja o jogo de palavras. Né? Análises clínicas, clínica, psicanálise. Já estava ali. Eu não tinha visto. Não sabia ainda, não tinha conhecimento do inconsciente, né? Conhecia Freud, né? Uhum. Minha mãe estudava Freud. Conhecia, assim, Freud a partir, né, do que ela falava, e aquilo me Uhum. promovia muita curiosidade, mas eu não conhecia a teoria freudiana. Né? Mas ali o meu inconsciente já estava, né? Eu fui me dar conta muito tempo depois, né? Essa coisa do... O inconsciente E o que me existe, mesmo que fez... você não saiba dele. Exatamente, ele está ali, né? Ele está operando, né? Ele está dizendo a todo momento, é você que tem que se antenar para saber do que se trata. E mais tarde, eu acho que esse ponto também é interessante para essa discussão, o que me leva à psicanálise, né? Eu já tinha esse interesse de estudar psicanálise, Freud, mas o meu encontro com Lacan foi que justamente ele me remeteu à própria ignorância, à falta. Foi o que me laçou no estudo da teoria lacaniana. Então, por isso eu digo, cada um se enlaça a partir do seu desejo, das suas questões, dos seus sintomas. Tenho mais algumas questões aqui. Amanda, será que seria mais aceito se a graduação formasse bacharéis em psicanálise e não psicanalistas? Me parece uma questão de linguagem também. Tá para além disso, né? Bacharel em psicanálise, né? Tipo, a questão de psicanálise, psicanalista, né? O que seria um bacharel em psicanálise? E qual que seria a função, né? Pensando que tem uma demanda de mercado também, qual que seria a função de um bacharel em psicanálise? Continuar ensinando, mas sem ter uma formação sólida que passa pela clínica, a supervisão, seria paradoxal, ainda que isso marca nosso tempo. Mas, E outra coisa, você não pode obrigar ninguém a se analisar. Começa por aí. Você fez o curso de psicologia. uhum, Em nenhum momento foi colocado para você a obrigatoriedade da sim, terapia. uhum, Então, tipo assim, não tem como você obrigar alguém a fazer análise. Mesmo se obrigar, ferrou, não vai dar, não vai ter análise. sim, E aí, pensando na especificidade da psicanálise, para ser um psicanalista, você começa pela análise pessoal. Entende como uhum, fica inviável? Né? E como é que você vai propor aí a formação de um analista na universidade, né? Se você vai ter que obrigar tudo, então? Estabelecer as normas? cumprir horas Determinar de qual é o análise, desejo né? dele? Determinar qual é o desejo dele. Entende? Uhum.
E olha que tem instituições até de psicanálise que pedem um determinado número de horas de análise que você tenha feito. O que vira um absurdo. Ainda mais se você é lacaniano, que as análises em tempo relativo, como é que você calcula isso? Talvez não tenha aí também entendido muito bem. Nossa, o Lacan ele foi assim, além de um exímio clínico, né? Clínico pra caramba, né? Praticou a clínica muito, né? Tinha experiência clínica. Ele era um teórico preocupado com a formação do analista. Ele problematiza a formação do analista. E ele retoma, por isso essa coisa do retorno a Freud é singular. Né? Tem a ver com autorização, não é o outro que diz o que você é, né? No sentido, você é isso, você é aquilo, você pode ou não pode. É Uhum, você precisar chegar ao ponto de uma autorização, e não é tão simples uma autorização e sustentar a autorização. uhum, Então, tem a ver com responsabilidade, né? A tua responsabilidade na clínica, né? Eu trabalho muitas vezes com supervisão e aquela coisa, você precisa reconhecer os teus limites. É uma questão ética, uhum. não é uma questão moral, é uma questão ética. Então, que passa por toda uma pela tua análise, né? Tanto é que você vai Experiência, tratar em né? análise. Então tem isso também de essa coisa de percurso, né? Mas um percurso já estratificado em psicanálise. Uhum. Lacan desmonta com isso, né? Tanto é que ele vai propor espaços, né, que se possa fazer outras coisas, né? Colocar em jogo a própria singularidade e a construção do analista. O analista se constrói, né? É preciso, como diz, a gente tem que se inventar enquanto sujeito e a gente tem que se inventar enquanto Uhum. psicanalista. Não adianta você copiar o outro e achar que então aquilo que o outro faz ou que aquele psicanalista faz Uhum. é a verdade e aí você vai sair aplicando. Você precisa construir a tua própria clínica, Uhum. né? Que você tem como referência o quê? A tua própria análise, claro, né? Como referência, mas você precisa construir o que o Lacan chama. Cada um tem que construir o seu próprio estilo. Eu Uhum. diria, cada um tem que construir a sua própria clínica, que é singular. E mais do que isso, né? Não tem padrão. Eu faço isso, faço aquilo. Não sei, né? Você, na hora que você Uhum. está com o analisante e fazer a intervenção, você é de inconsciente para inconsciente de novo, né? Intervenção. Não é de consciente para inconsciente. Uhum. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Eu vou começar pedindo desculpa, que eu não vou conseguir ler o nome da pessoa. Ishigai, algo do tipo, mas ela foi sua aluna. Ótimo. Uma das coisas que a Viviane me ensinou nas aulas dela, que hoje usamos muito no mercado de jogos, com a narrativa, como a narrativa faz o jogador, e é, desculpa, como a narrativa faz o jogador, e ela usava o Heavy Rain como exemplo. Hoje no mercado há muitos jogos de narrativa onde eles usam ligações de paternidade e fraternidade que é passada do jogo para o jogador, como acontece esse efeito subconsciente. Não sei se foi bem uma pergunta, mas é uma experiência. Olha só, meus alunos de jogos digitais. Aliás, né? Uma das experiências mais incríveis na docência, jogos digitais, né? Esse ex-aluno, um grande abraço, saudades, né? Foi uma experiência também ímpar, né? E curso digital, né? O curso de jogos digitais considero como um curso pós-moderno, extremamente contemporâneo, e o curso que também da FMU, né? Era um curso transdisciplinar. E eu trabalhava justamente com as contribuições, né, da psicanálise para a Uhum, questão das narrativas e trabalhar as narrativas, né, na questão da o que estava em jogo aí, o que as uhum, narrativas têm a ver, né, com toda a questão do sentido, do significado, enfim, né, de dar uhum. sentidos. É uma experiência riquíssima. Eu lembro quando você me contou que jogos, e na época não fez nem muito sentido. Aí depois eu fui procurar algumas coisas, tem inclusive um artigo seu que eu deixo a recomendação aí, eu não vou lembrar o título agora, mas que você escreve exatamente sobre
jogos, tendo como base World of Warcraft, né? É um ativo interessantíssimo. Deixa a recomendação aí. Quem tá no grupo com a gente, depois eu mando. Eu só preciso capturar aqui, que deve ter uns aninhos que eu passei por lá. Pergunta, Nossa. pergunta. Tem a Dani aqui. Em quais países o psicanalista pode atuar? Há países em que ele não pode atuar? Como assim? Acho que ela quer saber se como é que é isso pelo mundo, né? A formação dos psicanálise, se Hum, países têm modelos diferentes, se há países que proíbem a atuação da psicanálise. acho que a gente não tem países que proíbem. Eu acho assim que cada sociedade, cada cultura também, eu diria assim, se apropria de forma diferente, né? Pensar assim, o Brasil, por exemplo, é um dos países que, nossa, a gente tem muito psicanalista, né? A gente tem a psicanálise em vários lugares, né? E muita gente clinicando, então prática clínica, muita gente pensando, teorizando, né? Então eu diria assim, o Brasil hoje é uma das referências em termos de produção. A Argentina, né, eu sempre digo, a minha formação sempre passou, né, Paris, Buenos Aires, Porto Alegre, começa, né, nesse eixo, né? Então, se você vai para a Argentina, a psicanálise é um campo que está em todos, a discussão em todos os campos. Né? Eu diria assim, é um sintoma social, né? No sentido de que ela está, né, muitos, eu vou dizer, tem mais divãs, né, em Buenos Aires do que em Paris. Né? Então, assim, as pessoas se analisam, Não é meu vários tema, mas campos. acho que eu gostaria de ver você falando disso. A gente tem pouquinho tempo, tem um limite do próprio Instagram, mas por que o Brasil tem essa epifania de psicanalistas, né? Realmente é notório um número grande de psicanalistas, de pessoas interessadas nisso, que você não encontra em todo lugar também, né? O que você acha do campo social que produz esse interesse pela psicanálise no Brasil? Eu acho que assim provocou. Eu acho que a gente assim teve. Eu acho que a questão da interlocução, né? Porque como eu digo, né? A minha formação passou Paris, Buenos Aires desde o início, né? Então os pares, psicanalistas, né? Essa coisa da interlocução mesmo. Acho que o Brasil tem essa coisa multicultural. A gente é aberto para isso, né? É muito interessante isso, o quanto a gente é aberto, tem uma questão de criatividade, eu acho que nós temos isso cultural, né? Somos criativos, né? Essa coisa de inventar, então também a gente não tomou como uma coisa, claro que muitas instituições tomaram uma coisa mais rígida, né? Tomaram mais pelo dogma igreja do que propriamente, mas em contraposição eu acho que a gente a curiosidade, né? Eu acho que essa coisa de nos reunirmos, né? Porque assim, eu começo a minha formação, né, no Sul, no Rio Grande do Sul, sou gaúcha, né? Então assim, na Unicinos, né, na minha universidade onde eu fiz o curso de psicologia, eu encontro com psicanalistas, né? Que logo depois, né, eu sempre digo, eu estava naquele momento da efervescência, no surgimento da APOA, Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Eu me lembro muito bem disso, porque a gente estava numa palestra com uma psicanalista e ela foi fazer uma fala no curso de psicologia. E né, a gente era muito novo, eu estava no começo do curso, segundo semestre. Com as minhas colegas, eu disse assim, vamos falar com a psicanalista, né, vamos conversar com ela. E aí a gente foi no final da palestra conversar com a Simone. E a Simone nos escuta, né, tipo assim, a gente tem interesse em estudar psicanálise. E aí ela diz assim, olha, eu estou começando um grupo e é uma associação nova que se chama APOA, Associação Psicanalítica de Porto Alegre, então eu sugiro que a gente vá para lá vamos fazer o grupo lá e tal. Então, é a minha aproximação. Meu orientador de mestrado, José Luiz Caon, foi cofundador, né? É um dos cofundadores da APOA. Então, e também foi cofundador da Clínica Freudiana, onde eu começo a minha clínica, a minha formação.
Então, assim, eu acho que essa coisa dos encontros, né? Eu acho que essa coisa dos encontros, dessa diversidade, as pessoas circulam, né? Então, assim, desde o início da minha formação, eu sempre escutei e encontrei psicanalistas argentinos, as teorias, né? Conheci via texto, né? Eles também circulavam por Porto Alegre, Jerusalinski, né? Alfredo Jerusalinski. Então, assim, eu acho que, né, o Leandro Lajonquier, né, que também Uhum. franco-argentino. Enfim, eu acho assim que a gente tem essa coisa, né, do, da falta mesmo de fazer esses encontros, né? Então, realmente eu acho que abertos às diferenças, né? E acho que a psicanálise nos ensina isso, né? A análise nos ensina isso. E não, Essa coisa com o encontro, com a diferença e e não, suportar não essa pode diferença. sobreviver em lugares que não tem essa abertura para a diferença, né? Né? Eu tô aqui, queimaram o livro de Freud na Alemanha nazista, não é por acaso, né? Acho que parece que elas... E outra, né? Quando o que os Estados Unidos, por exemplo, faz com a psicanálise também, né? Faz uma ortopedia, né? Então, eu diria assim, cada cultura vai poder fazer o que, né? Vai fazer o que pode. Ou vai fazer o que pode a nível de condições mesmo subjetivas, né? Então, acho que o Brasil, né? Os Estados Unidos sempre foram mais avançados comercialmente, né? Então o comércio da psicanálise começou lá muito antes do que aqui, como várias outras coisas nos Estados Unidos, até a reforma agrária dos caras foram muito precoce. Mas essa coisa da ortopedia mesmo, né? Vamos formatar e vamos vender, é isso, né? Uma formatação. Nosso tempo está acabando. Tem alguns elogios aqui de ex-aluno seu, como a Shigui, desculpa de novo, não sei pronunciar, que tá falando que tá com saudade das aulas, dessa professora Ah, maravilhosa. saudade. A Elisa também, saudades de ouvir e aprender com você, e mais algumas pessoas. Tem 5 minutinhos, acho que é isso. Quem quiser continuar a conversa, tiver outras dúvidas, pode encaminhar nos nossos grupos que a gente vai passando para a Lisiane, tentando responder dentro do possível. A gente tem um encontro marcado agora, dia 14, com a Lisiane também. A gente vai ter 3 encontros sobre a teoria de Jacques Lacan. E eu vou deixar com você, Lisiane, você vai falar um pouquinho desses encontros, rapidinho. Nosso tempo está acabando. O que Ah, pode se esperar desse encontro com Lacan? muito bem, antes então assim, depois você me passa, né, as mensagens do chat, né, Uhum, também, que bom, né, esses reencontros, né, e principalmente essa coisa realmente da minha experiência no curso de jogos digitais, né, eu acho que foi um encontro, acho que é isso, né, como a gente se responsabiliza pelos nossos encontros, né, e o meu encontro com cursos né, de jogos digitais da FMU produziu uhum, muitos efeitos, né? Então, tanto na minha relação com os alunos, né, essa produção, quanto com os colegas, os professores, docentes, pela questão da transdisciplinariedade, né? Eu sempre dizia para os meus alunos que eu era muito mais jogadora de tabuleiro do que de videogame, né? Meu primeiro videogame era o Pac-Man, então vocês imaginem, né? Dinossauro. E, e essa coisa do não saber, né? Eu dizia para eles, isso era muito legal. Eu dizia para eles, olha, eu não entendo nada desse negócio de jogos, mas eu tenho curiosidade, eu quero que vocês me ensinem esse negócio, sabe? Né? Meus colegas da área de TI, né, da área de programação, dizem, meu Deus, isso para mim não é nem grego, né? Tá para além disso. Então, essa coisa da curiosidade, e como eles também tinham curiosidade com relação à psicanálise, né? Esse encontro com os jogos, né? Então, de novo, foi muito legal esse encontro. O que nos uniu foi a falta, né? E o reconhecimento do não saber, nesse saber completo, né? E de poder, eu acho que talvez, né, até para eles uma surpresa, assim, como assim que o professor entra em sala de aula e diz que não sabe, é né? inusitado, no mínimo. Isso, assim, e sem problemas, né? Tipo assim, né? Não sei, mas estou aqui, né, justamente para colocar isso em jogo, né? Então, foi
prazer, né, ter reencontrado esse pessoal, né? Saudades também, né? Acho que Sim, teve valeu bastante gente. mesmo. Acho que tem muitos ex-alunos seus e alunos atuais também que estão com a gente nas formações que estavam aqui hoje. Vou te passar tudo e a Muito gente vai bem. respondendo dentro do possível dentro do grupo. Isso, beleza. Então, essa é a questão, nossa proposta da semana que vem, os 3 encontros, né? Justamente é uma preparação, porque a gente entra aí com a proposta do módulo 3 de formação, que é a primeira clínica lacaniana, né? Então, Uhum. nós discutimos o quanto seria interessante a gente poder também apresentar o pensamento lacaniano, né? Uma pequena introdução, né? Para que as pessoas possam ter uma noção assim, da onde surge, né? De onde vem Lacan, para onde vai Lacan. É essa a ideia, de onde, né? De onde ele parte, para onde ele vai, e nós hoje o que estamos aí, né? Estamos trabalhando com o legado, né, do Lacan. Então, é o convite para que a gente, né, se encontre para discutir Sim. E o talvez pensamento isso, né? lacaniano. A gente é herdeiro desse pensamento e cabe a gente a dar continuidade dele. Acho que isso é uma marca, né? Não vem esperando que acabou, a gente vai chegar na conclusão e pronto. A gente vai até um ponto e dali para frente a gente tem que criar, a gente tem que construir. E isso já nessa perspectiva da formação, da transmissão, né, de poder colocar em discussão, né, essa coisa de poder colocar em discussão, da gente poder se encontrar para trocar ideias. Acho que é isso, né, de poder fazer uma conversação, né, de a gente poder aí. Eu gosto muito do termo coloquiar, que eu aprendi com o grupo do LEPS, né? O laboratório, né? De pesquisa, né? Psicanálise e infância Uhum. Então, da USP, na USP, né? Que é o coloquiar. Vamos coloquiar. Eu sempre participo já há mais de 20 anos dos encontros do LEPS e sempre é um grande prazer, porque justamente vamos nos encontrar, vamos coloquiar, vamos conversar, vamos trocar ideias. acho que é isso, antes da gente ser derrubado. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. A gente, como a gente comentou, continua no grupo, pode mandar questão. Agradecer de novo a Lisiane por se disponibilizar a estar aqui com a gente, fazer esse momento de fala. E é isso, gente. A gente se encontra segunda-feira, então, que começam nossos encontros. São segunda, quarta e sexta, às 7h30 da noite, horário de Brasília, aqui no Brasil, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo, abraço e coloqueamos Beijo. segunda-feira. Muito bem. Só descobrir como é que fecha esse negócio aqui, mas vai acontecer.